Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Esta sexta-feira nós trazemos como convidada especial a jovem Jaime, que é hoje secretária nacional da Juventude. E nós vamos estar conhecendo, apesar de tão jovem, uma trajetória brilhante que essa moça já tem construído, né, esse pouco tempo e muita experiência já na bagagem, no que diz respeito também à política do nosso Brasil. Conhecer mais um pouco sobre a Jaina Nicareta da Silva. Eu vou que ler alguma coisa do currículo dela, para que quem ainda não sabe mais ou menos quem é, vai ficar conhecendo um pouco da Jaina. A Jaina é a nova titular da Secretaria Nacional da Juventude, órgão que integra a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Atualmente, com 264, aliás, com 25 anos, é a secretária nacional e foi a mais jovem vereadora eleita em Santa Catarina no ano de 2012. Nascida no município de Quilombo, Santa Catarina, ela é formada em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal de Pelotas. Sua vida pública iniciou em 2018, quando tinha apenas 14 anos e foi eleita na Escola de Educação Básica São Luís para apresentar os jovens no Grêmio Estudantil. Ela concluiu o ensino médio em Chapecó, com destaque para as 7 aprovações em vestibulares. Como vereadora, implementou o projeto Câmara Mirim e foi relatora da Comissão de Educação e de Justiça. Durante o mandato, continuou ativa em movimentos estudantis, como o DCE, e por esta entidade foi conselheira do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 2015, e presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia de Petróleo, na metade de 2015 a 2016. Organizadora do maior evento de petróleo do Rio Grande do Sul, juntamente com o SPE, chamado PetroSul. Na universidade também foi representante discente do curso junto ao colegiado e o Centro de Engenharias SENG. Bom, cansei até, viu? É longo. Jaira, boa noite a você. Antes de tudo, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, estar aqui presente conosco. Essa é uma parceria do Fórum Suprapartidário de Mulheres, juntamente com o site Tabuleiro do Voto, que tem dado uma força para as mulheres no que diz respeito à política, visando aquele incentivo e o interesse maior para a participação dessas mulheres no processo político, tanto eleitoral como também no coletivo. E o espaço agora é aberto para que você possa cumprimentar já as pessoas que estão chegando aqui na nossa live. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a você. Então, eu quero confirmar aqui o seu nome para ter certeza que eu não estou falando errado. Sandy. Sandy, desculpa. Então, boa noite, Sandy. É um prazer estar conversando com você. Sempre que eu converso com catarinenses, eu me sinto muito em casa. Agora que a gente está fazendo esse trabalho a nível nacional, nós conversamos, interagimos com o país inteiro, mas tá aqui conversando com as pessoas, com os catarinenses, eu me sinto sempre em casa. Então, fica à vontade, eu estou à disposição aqui para responder as dúvidas também do pessoal que está aí interagindo com a gente. Vamos lá. Bom, nós já temos aqui conosco o Taron, o Luiz Carlos, a Beth Kikoski, a Elisete Lanzoni, o Toniel Meirelles já estão chegando aqui na nossa live. Enquanto isso, nós vamos conversando um pouco, né? Nós temos aí bastante tempo para bater esse papo hoje bem legal, que as pessoas fiquem conhecendo a história de mais essa guerreira, que é catarinense também. Jaina, o seu pai foi político, isso? Sim. E você foi vereador por 3 vezes e também prefeito de União do Oeste. Já com 18 anos de idade, você se candidatou e foi eleita vereadora. O que levou esse seu interesse para participar do processo eleitoral? Então, eu sempre convivi muito com ele, né? Ele teve essa vida política e na minha casa era eu e ele que gostávamos de política, que sempre gostamos de política. A minha mãe e a minha irmã, elas eram aversas à política. Assim, até hoje minha mãe não gosta, minha irmã também nunca quis se envolver.
mas eu sempre tive muito esse gosto pelo trabalho público, por lidar, conversar com as pessoas. Então, eu já tinha esse gosto mesmo. Aí, quando eu tinha 14 anos de idade, isso já faz mais de 10 anos, eu disputei o Grêmio Estudantil na minha escola, em União do Oeste, né, Escola de Educação Básica São Luís, escola estadual, e fui eleita no Grêmio Estudantil com 14 anos, e eu decidi que na próxima eleição, que seria em 2012, eu iria disputar a eleição como vereadora. Em 2012, eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos quando eu registrei a minha candidatura. Fui candidata com 17 anos, fiz 18, 10 dias antes da eleição. Então, aí, faltando alguns dias para a eleição, completei os 18, fui eleita. Fui a quarta mais votada, a única mulher e a única jovem também. Então, era eu e outros 8 homens, bem mais velhos, assim, com mais experiência política. Então, foi uma primeira experiência, assim, muito marcante. Eu acho que a Câmara de Vereadores, ela é uma escola política pela qual todos deveriam passar. Ela ensina muita coisa sobre a política. E depois disso, em 2016, quando seria a reeleição, eu cheguei a registrar a candidatura, mas eu desisti aí no início da campanha, já antes de começar o período de campanha, porque eu estava terminando a faculdade. Eu fiz engenharia de petróleo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e daí 700 quilômetros de distância entre a minha cidade, entre União do Oeste e Pelotas. Então, eu tinha que voltar toda semana, dava 10 horas de ônibus, e se eu fosse de carro também acabava dando aí 8 a 10 horas de carro. Aí eu tive que escolher nos últimos, ali na época da reeleição, se eu terminava a faculdade, se eu concluía o meu curso de engenharia de petróleo, ou se eu me candidataria. Porque fazer os dois ao mesmo tempo, uma campanha, ela exige muito esforço, muita dedicação, uma dedicação integral, e eu estava fazendo o TCC e o estágio nesse período. Então, eu acabei mesmo registrando a candidatura, me retirando do pleito, né, não disputei a eleição, e hoje eu vejo que eu fiz uma boa escolha, porque acabei me formando, e isso fez com que eu pudesse, mais tarde, né, em 2018, aceitar o convite da ministra Damares para vir para Brasília. E como foi que você aceitou esse convite? Como caiu assim, nossa, fui convidada agora para representar não só no meu estado, mas também nacionalmente. Então, na verdade, como que ela me descobriu, né? Porque eu tive amigos que estavam aqui participando da transição de governo, ali em novembro, dezembro, e ela ainda não tinha um nome para a Secretaria Nacional de Juventude, mas a ministra não abria mão que fosse uma mulher estar na pasta da juventude. Ela tinha alguns nomes ali, alguns currículos, e os meus amigos me conhecendo, sabendo que eu tinha sido vereadora com 18 anos, que eu era uma apoiadora do então presidente Bolsonaro já há muito tempo, eles me ligaram, pediram o meu currículo, e aí participei de 2 entrevistas com o pessoal do gabinete da ministra, e fui convidada no dia 26 de dezembro, né, apenas aí 6 dias antes da posse, para vir para Brasília. Então, dia 26 eu aceitei, arrumei uma mala e vim para cá. Achei que ia voltar logo para casa para poder buscar minhas coisas. Demorou 6 meses até que eu voltasse de volta para casa para buscar o resto das coisas. Mas foi assim, e eu me senti muito... foi um desafio enorme. Acho que o maior desafio que eu já tive... na minha vida, sem sombra de dúvidas, porque o Brasil é de tamanho continental, muitas diferenças culturais, diferenças sociais, e para quem veio de uma cidade do tamanho de União do Oeste, aceitar um desafio do tamanho do Brasil é um impacto, sem dúvidas, muito marcante e que exigiu muito de mim. Então, eu passei ali os primeiros meses me inteirando do assunto, pegando as coisas. Hoje eu vejo que com muita vontade, a gente é capaz, sim, de fazer muita coisa, até mais do que nós mesmos imaginamos. Tá dando certo? Tá dando certo, graças a Deus. A gente tem conseguido fazer muita coisa, alcançamos muitos jovens desde que a gente está aqui.
alcançamos o recorde da maior política da Secretaria Nacional de Juventude, uma política que existe desde 2013, chamada ID Jovem. No ano passado, em 2019, nós alcançamos o recorde do programa com 600 mil identidades jovens ativas, né? Então, aumentamos a meta aí para 2020. Não sei se, por causa da pandemia, nós conseguiremos ter um número tão expressivo assim, mas, com certeza, em 2019, a gente já alcançou muitas coisas. Voltando um pouquinho, a sua eleição para vereadora, Jane, imagino só, você é uma garota jovem, muito jovem, o fato já de ser mulher, e partir para uma eleição, disputar com a maioria homens e pessoas já, talvez até que tivessem idade, já até mais do que seu pai. E entre essa diferença de idade e também a questão de gênero, você ser mulher e no meio da cidade do interior, você em algum momento teve algo assim que marcou por algum desafio do tipo, ou algum obstáculo que você teve que superar, ou passar, ou vencer para chegar onde chegou? Com certeza, eu acho que não só eu, mas todo mundo que entra na política tem que ter uma coisa certa, que vai encontrar muitos desafios. Eu acho que existem alguns desafios que o jovem, no geral, tem, por não ter tanta experiência. Aquele mesmo problema que o jovem tem para encontrar o primeiro emprego. Não tem experiência suficiente, é muito jovem, não vai dar conta. Eu acho que quando um jovem decide entrar para a política, ele acaba, sim, passando por esse tipo de julgamento. Por ser mulher, eu talvez tenha tido uma dificuldade, mas eu não costumo reclamar muito disso por não ter sentido especificamente essa dificuldade. Acho que ser jovem é um desafio maior. Mas eu vi que ao longo do tempo o trabalho, o resultado, o esforço, ele vai diminuindo essas barreiras, sabe? É como quando eu vim para cá. Até a própria ministra foi muito criticada por colocar alguém tão jovem num cargo de secretário de Estado. Eu fui a secretária mais jovem a assumir a SNJ em toda a história da secretaria. Então, foi uma atitude muito corajosa dela, apostou muito, mesmo na minha pouca idade, e eu vejo que esse pouco tempo de experiência é o maior desafio que nós temos, e isso mesmo vale para quando uma mulher, uma pessoa que está fora da política, quer, de repente, ingressar, né? Nunca se envolveu, as pessoas comumente vão falar, nunca se envolveu, nunca fez nada disso, não tem experiência, ou seja, não é capaz de assumir determinado cargo. Mas o esforço, o trabalho e a nossa vontade de, principalmente, aprender a estudar o tema, né? Porque é necessário, sim, muita dedicação e estudo em cima daquilo que a gente quer se colocar a fazer, não só na política, mas se você quiser ser um bom advogado, um bom jornalista, você tem que dedicar boa parte do seu tempo a um aprendizado constante, né? E isso vai reduzindo um pouco essas barreiras. Na Câmara, até... por ser mulher e jovem, trabalhando com os demais, a gente terminou o mandato com muito respeito, fui muito grata aos meus colegas, né? A gente teve uma boa convivência, mesmo nas nossas diferenças políticas, ideológicas que nós tivemos ao longo do mandato, porque eu sempre fui muito bem posicionada sobre os meus pensamentos, enfim, políticos, sociais, ideológicos, né? Então, eu tive lá os meus enfrentamentos políticos, mas eu nunca sofri, assim, um tipo de discriminação por ser mulher, acho que por ser jovem, talvez já, mas por ser mulher, assim, sempre tive um bom relacionamento com os meus colegas políticos. O que você diria nesse momento para jovens que têm vontade, às vezes até de participar da política, mas se sentem intimidados, acham que não são capazes de chegar a esse ponto? O que você diria? Qual seria seu recado para essas pessoas, para esses jovens? Que eles deem os primeiros passos, que eles comecem conversando dentro da própria família, com os amigos, com os vizinhos, que eles comecem dando os primeiros passos em direção a isso. Primeiro, para eles sentirem se isso é uma vocação, algo que de fato eles querem, porque a gente costuma falar muito, a gente tem que estar na política,
como se isso fosse algo muito bom para a nossa vida. E é algo que eu costumo falar. A política não é essa glamorização que algumas pessoas pensam que é. Antes de você entrar, você tem que ter essa certeza que você está preparado para ter a sua vida exposta, a vida da sua família exposta, para ser julgado, você vai colocar o seu nome para o julgamento do público. Né? Então, se você não está preparado para isso, se você não tem essa vocação para receber críticas, né, elogios, para você ter essa evolução, talvez você tenha que começar dos primeiros passos para sentir que essa realmente é a sua vocação. Se você vê que você não se importa com conquistar adversários, porque é algo que é normal, todo mundo que se posiciona politicamente automaticamente já tem adversários, porque é o que é normal da política, esse contraponto de ideias. Se você não tem problema com isso, com ter a sua vida exposta, com viver a sua vida de maneira pública, aí você tem que realmente tomar coragem e colocar, defender as ideias das quais você acredita e conversar com as pessoas, né? Um político, ele tem que estar muito próximo da população, muito próximo do povo mesmo, na rua, nos grupos, se ele participa de entidades religiosas, se ele participa de alguma entidade estudantil, enfim, ele tem que estar com as pessoas no dia a dia para poder construir esse caminho aí que ele vai trilhar. Você pode contar com o apoio de toda a família, Jaida, na sua campanha eleitoral? Eu pude contar muito com o apoio do meu pai. Eles se separaram durante a minha campanha. Então, enquanto eu estava em campanha, eles estavam num processo de separação. Inclusive, assinaram a separação ali no meio desse período. Então, minha mãe ela já não estava mais morando em União do Oeste. Estava eu e meu pai só. Eu não tenho mais familiares que vivam lá. Não tenho avô, tio que vivam onde eu fui candidata. Então, simplesmente era eu e meu pai. Minha irmã já tinha casado e também estava morando em Chapecó. Minha mãe também já estava morando em Chapecó. Então, realmente, era eu e meu pai. Assim, a família que me apoiou era eu e ele. Mas eu pude contar muito com ele. Obviamente, esse caminho que ele trilhou e a nossa vivência ao longo da vida me ensinou muito sobre esse contato político, público com as pessoas. Né? A nossa casa sempre foi uma casa, quase que um lugar público, onde as pessoas circulavam bastante, assim, eram muito de casa. Casa de político mesmo, né? Casa de político é assim, né? E por crescer em um ambiente assim, eu vejo que, assim, mesmo que indiretamente, isso me ajudou a ter esse aprendizado político. E esse problema que você enfrentou, porque não deixa de ser familiar, a questão da separação do seu pai com sua mãe nesse período, gerou alguma crise na sua campanha eleitoral? Por algum momento você se sentiu abalada no meio da campanha, algo assim? Abala também, né? Também abala, assim. Eu tentei... Eu já era mais velha, né? Talvez se eu fosse criança eu ia me abalar mais com isso. É algo que a gente já estava sabendo que em algum momento iria acontecer, mas eu tentei focar no que eu estava fazendo. Os dois saíram bem, eles nunca tiveram uma briga, então, ou algo que enfim, não foi uma separação tensa. Eu acho que isso colaborou bastante, mas eu foquei bastante na campanha e mantive aí minha caminhada. Menina guerreira. Né? Forte. Hoje eu tenho uma pergunta aqui de mundo que está acompanhando. O Luiz Carlos Pereira, ele pergunta o seguinte: como você vê o interesse do jovem hoje na política? Você não sente falta de um maior engajamento de jovens aos partidos? Falta espaço ou interesse? O Luiz Carlos Pereira que faz a pergunta. Eu vejo que falta os dois. Né? Falta, assim, um pouco esse espaço, porque as pessoas conquistam espaço dentro do partido quando elas têm uma história, né? O que não deixa de ser algo natural, normal, porque você tem, imagina, você está há 30 anos em um partido, você tem aí a sua história, é respeitado dentro do mesmo.
Então, nós jovens temos que correr um pouquinho mais atrás de conquistar esse espaço, né? Ele não vai ser dado para a gente por nada, é algo que tem que ser conquistado. E falta também esse interesse dos jovens, enfim, de ingressarem num partido. Eu vejo que também, porque a política mas os partidos, eles estão desgastados, eles foram desgastados nos últimos anos, e é difícil você conseguir atrair um jovem para um partido político, para enfim, uma luta política, assim, é muito difícil você conseguir atrair isso, né? Eu vejo que hoje há, assim, esses jovens que têm já uma afinidade filosófica com determinada ideologia ou mesmo contra-ideológica, e eles já são engajados aí assim, justamente por ter esse pensamento, esse tipo de conhecimento. Mas a massa mesmo, a grande maioria dos jovens, não se engaja politicamente porque os partidos estão desgastados. Você concorda que poderia ter mais apoio por conta dos partidos a esses jovens, uma abertura maior, mais oportunidade? Sim, poderia, e eu acho que é algo que tem de acontecer, porque houve uma renovação muito grande nessa eleição de 2018, né? Ingressaram muitos jovens na Câmara dos Deputados aqui, e eu acredito que os partidos tenham sentido que há nas ruas esse sentimento por renovação política. E acredito que os partidos perceberam que se eles não renovarem as suas bases, se eles não renovarem os seus quadros, eles vão perder cada vez mais espaço. Então, talvez não seja nem eles querem os jovens só porque querem, porque é bom, mas por necessidade eles tenham sentido que eles vão precisar, sim, renovar os seus quadros, senão eles vão perder espaço. Novas ideias, né, novos projetos, né, trazer aquilo que os jovens realmente imaginam para um futuro. Só um instantinho para a gente dar boa noite para os nossos amigos que estão aqui chegando na nossa live. Deixa eu refugir aqui um pouquinho. Certo, aqui é a professora Elisete Lanzoni. A internet aqui tá... Meu Deus. Tá dando um probleminha técnico. Acontece, né? Coisas do ao vivo. Pois é. Coisas do ao vivo. Meu Deus. Só um momento. Tem mais pergunta aqui, a Elaine Otto. Qual o projeto político que defendeu na campanha para vereadora? Ela pergunta, Jair. Olha, na época eu defendi muito essa interação do jovem e mulher, né? Até o meu slogan era pelo jovem, pela mulher e por você. Então, eu defendi muito essas bandeiras. Depois, eu acabei realmente me interagindo mais com a pauta jovem, né? Tanto com a juventude partidária, como no projeto da Câmara Mirim, que foi aí, eu era vereadora de oposição, então eu não tinha esse espaço poder fazer grandes mudanças, né, no meu município, porque oposição, ela faz mais esse papel de fiscalização, né, papel de oposição, mas eu não tinha um espaço para poder implementar políticas públicas que é um dever do executivo. Então, eu fiz, além desse meu papel de oposição, fiz a Câmara Mirim, que é algo que dependia exclusivamente da Câmara de Vereadores. A gente fez a eleição municipal, a eleição dos vereadores mirins na Escola Estadual São Luís, elegemos os 9 vereadores mirins, e eles tiveram aí o seu mandato junto com a gente, puderam fazer as indicações que eles traziam da comunidade deles, traziam da família deles, mas realmente na época a minha pauta era essa dos jovens, tanto o transporte para a universidade, porque como União do Oeste não tinha universidade, os alunos tinham que todo dia ou ir para Chapecó, para Pinhalzinho, para os municípios vizinhos, para poderem estudar. Então, eu acabei me engajando também nessa discussão do transporte dos jovens que iam para a universidade. Quando nós estamos numa pauta municipal, essas pautas, elas variam muito para o nível de disputa que você está.
uma discussão a nível municipal, ela não engloba, por exemplo, rodovias estaduais, porque você não tem esse poder de atuação numa rodovia estadual, por exemplo. Você pode pleitear, lutar, mas você não tem esse poder. Quando você está numa pauta de deputado estadual, você não vai falar, obviamente, de pautas que são tratadas aqui no Congresso Federal, como sei, porte de armas, aborto, tudo isso está aqui no Congresso Federal, não cabe a um parlamentar estadual ficar fazendo essas discussões, porque ele não vai decidir sobre isso. E, da mesma maneira, quando você está a nível municipal, as suas pautas, elas são muito locais, né? Acabei aí me envolvendo muito nessa pauta da juventude por transporte municipal, pela Câmara Mirim, e fazendo muito o meu papel de fiscalização do executivo como vereadora de oposição que eu era. Certo. Só queria te perguntar uma coisa. Você desde cedo já fazia política, né? Fiquei sabendo que aos 10 anos de idade você já estava fazendo panfletagem, entregando santinho, quando seu pai era candidato. O que você sentia naquela época ainda criança? Olha, é difícil eu lembrar o que eu sentia naquela época, né? Mas eu sempre eu sempre gostei muito eu sempre fui muito competitiva, né? Então eu acabava, assim, gostando da disputa. Eu lembro que eu sempre fui muito da torcida, mesmo sem entender muito bem quem eram os personagens, eu ficava muito triste quando a gente perdia uma eleição, né? Eu lembro nas eleições antigas, quando a gente fazia campanha para um deputado estadual, para um governador que não se elegia, eu ficava muito triste, porque eu torcia muito, né, com muita vontade, mas eu lembro que o meu sentimento era esse, assim, de estar numa disputa e, obviamente, como todo mundo, querer vencer. Não tinha muito bem essa ideia filosófica da política, né, como criança, apesar de estar muito envolvida. Jair, você concorda que a política é uma vocação? Sim, com certeza. Só mais uma pergunta aqui para você, para a gente continuar a conversa. Dentro dos partidos, existe muito ainda, podemos dizer que existe aquela competição ou ainda rivalidade, ou você acha que hoje em dia está mais equilibrada essa coisa, existe mais união dentro dos próprios partidos? Não, existe muita rivalidade. Eu vejo que existe muita rivalidade entre os partidos e foi ainda mais acentuado nos últimos anos. Mas eu lembro que também é algo que existiu já há muito tempo, sabe? Porque aí você me falou de quando era criança, né? Que eu panfletava. Eu lembro bem da disputa, por exemplo, em Santa Catarina, entre o Esperidião Amin e o Luiz Henrique. Era uma disputa muito acirrada, né? Talvez as pessoas não tinham tanto interesse na política, mas o pessoal fala hoje que está polarizado entre direita e esquerda, mas eu lembro que também era muito polarizado. Eu não sei se porque eu tinha bem um lado e era do partido na época, que eu me sentia nessa disputa aí tão acirrada. Mas eu vejo que sempre houve aí uma determinada polarização, mas que nesses últimos tempos mais pessoas aderiram. Mais pessoas aderiram. Bom, vamos cumprimentar aqui nosso pessoal que está nos acompanhando na live, a Noeli Greff, ela diz o seguinte: uma liderança jovem em destaque, excelente perfil. Jaiane, continue conquistando os jovens nessa tarefa. Entrou também aqui a Zélia Arruda Lima, que está acompanhando a nossa live. Viram. Mais pessoas. Toca aqui a Elaine Otto, identificada como uma política pública necessária à educação de jovens. Comentário que a Elaine Otto fez agora também aqui na live. Você concorda com isso? Identificada como uma política pública necessária à educação de jovens. Necessária à educação de jovens. Com certeza. Eu vejo que a gente tem muito a andar nisso e tivemos um declínio muito grande nos últimos anos, acho que é evidente pelas notas do PISA, né, que o Brasil tem tido
nos últimos anos, a gente chega a perder aí para os países da América Latina mesmo, né? Países como Peru, enfim. A gente tem muito a melhorar aí a nível educacional. Acho que houve uma questão ideológica que nos tirou muito dos trilhos da educação. E a educação tende a voltar aquilo que é, a ser o que era, né? O ensino como um todo. Hoje mais de 80% dos alunos que se formam no superior, que têm uma graduação, são analfabetos funcionais, pessoas que ainda têm dificuldade em interpretar um texto. Elas sabem ler, obviamente sabem escrever, mas elas têm uma certa dificuldade em interpretar um texto. Então, eu vejo que há muito a se fazer pela nossa educação. O que você acha assim que deveria ser feito para melhorar essa educação no nosso país? Fazer com que essas pequenas coisinhas que a gente observa, né, essas falhas na educação dos jovens, viessem a melhorar muito mais ainda. Eu acho que a autoridade do professor em sala de aula é algo que se perdeu muito nos últimos anos. A maneira como se passam os alunos de série, mesmo sem estarem preparados. E também essa necessidade de politizar a sala de aula, né? Perdendo um tempo com isso que deveria estar sendo utilizado para que o aluno ele fosse necessário, que ele estivesse sendo preparado para uma boa leitura, uma boa matemática, para que aquelas matérias básicas elas fossem bem reafirmadas para os alunos. É constrangedor o nível com que os estudantes chegam hoje no ensino superior. Eu fiz engenharia de petróleo e nós entramos em 35 alunos e nos formamos em 5. E essa diferença ela é tirada justamente por aqueles que mais deveriam ter essa educação aí concentrada nessas matérias básicas. Por exemplo, os alunos de escola pública, eles sofrem muito mais para conseguir concluir um curso de ensino superior, enquanto que um pai que paga uma escola particular aí ao longo da vida do filho, ele exige que esse aluno esteja saindo bem preparado para a universidade ou mesmo para um vestibular. Ou seja, as escolas particulares, elas se obrigam a focar no ensino prático e não deixar se politizar tanto a sala de aula, ou mesmo passa aquele que precisa, passa aquele que tem nota, né? Ou os pais são chamados e é avisado a eles, seu filho está com certa dificuldade e o senhor precisa nos ajudar cobrando mais. Eu vejo que há aí uma diferença muito grande entre esse ensino privado e público ainda, e algo que foi acentuado ainda mais pelas últimas ideias políticas aí que rondaram nossas salas de aula. Jair, o que você acha do ensino à distância? Eu acho que a gente não consegue parar que o ensino à distância seja ofertado. Depois dessa pandemia, ainda mais ficou evidente que é uma inovação que veio para ficar. E assim, eu acho que ele ajuda muito, é bom, principalmente para aqueles alunos mais do interior, aqueles alunos que teriam mais dificuldade ou teriam que deixar suas casas para estudar. Então, ele oportuniza esse ensino, essa graduação, né, esse sonho do ensino superior para mais pessoas do que teriam acesso se existisse somente presencial, por exemplo. Falando em educação, você foi aprovada em 7 vestibulares, sendo 3 universidades federais. Fale um pouco dessas conquistas. Como foi para chegar para conseguir todas essas vitórias? Eu fiz até o meu primeiro ano do ensino médio em escola pública. Eu fui para particular nos 2 últimos anos do ensino médio, né? Fiz o segundo e o terceiro ano do ensino médio em escola particular. Vou novamente tocar nas diferenças acentuadas que você vê nessas 2 educações. Quando eu fui para o ensino médio na particular, o método de ensino era muito aquele que os meus pais tiveram, que o meu pai teve lá atrás.
você obrigatoriamente precisa saber uma tabuada de trás para frente, e essa questão de se fazer aquela discussão política das ideias, desses assuntos que são subjetivos, ela ficava em segundo plano. E obviamente que quando uma prova ela é objetiva, você sai mais preparado. Então, a gente precisa retomar aqueles métodos de ensino em que se cobrava, assim, que você não passasse de ano sem saber a tabuada, em que você soubesse conjugar um verbo corretamente. A gente precisa voltar a essas regras básicas, que é inaceitável que o jovem saia do ensino médio sem saber. Mas hoje já não tem muito mais essa cobrança, se você souber mais ou menos, ou mesmo se você não souber nada disso, você é empurrado de ano em ano. Você chega na universidade, a universidade geralmente não empurra ninguém para frente, você acaba aumentando ainda mais essa desigualdade. A Beth Tikoski diz o seguinte: orgulho de ter essa mulher maravilhosa no nosso partido. Qual é o seu partido? O pessoal também quer saber. Eu estou no Progressista, no PT. Boa noite para a Suzy, que entrou agora. Gisele Marques, grande abraço para você, querida. Beth, queremos te ver na Câmara Federal. A Beth está mandando outro recado para você, viu, Jair? Jair, mas continuando com a nossa conversa, você foi bastante precoce em várias coisas, não é verdade? E o que você pensa a respeito de conquista, assim, poucos anos, com tantas grandes conquistas, né? Sim. Olha, eu fui meio assim, na marra, sabe? Acho que eu costumo falar, o meu pai, ele teve muita dificuldade quando ele era criança, enfim, passou por muita dificuldade, e ele fez questão de que a gente passasse por muitas dessas dificuldades. Então, ele nunca deu muito essa moleza. Assim. Então, às vezes eu fui empurrada na água para aprender a nadar, nadando. E isso, obviamente, que quando eu estava atravessando essas situações, eu ficava com muito medo, eu ficava meio desesperada, mas hoje, tendo passado por tudo isso, eu vejo como foi bom no final. Assim, com certeza foi uma questão de criação, eu vejo hoje comparando com amigas, com pessoas que foram criadas na mesma cidade, numa mesma realidade, mas não tiveram essa... Né? Algumas falavam assim, nossa, mas teu pai não tem coração, porque quando ele me deu uma vaca com 13 anos de idade e falou, me deu 3 vacas de leite. Você aprendeu a tirar o leite, só quero saber disso. Ele falou o seguinte, se você quiser dinheiro, você tem que ir lá e tirar leite dessas 3 vacas, vender o leite, aí você vai ter dinheiro. E aí a minha mãe, ela tinha mais pena, assim, dessa educação. Ela ensinou a fazer queijo, porque o que vendeu queijo era mais rentável do que vender o leite. Mas, assim, ele sempre foi muito, muito duro, assim, fazia a gente cá, lote, cortar, não sei quantos hectares de grama, plantar grama, fazer silagem. Então, coisas que hoje as pessoas olham, elas nunca imaginam, né? Mas meu pai, assim, ele sempre foi muito duro nesse sentido. Inclusive, quando eu tinha 16 anos de idade, que ele já sabia que eu queria ser candidata a vereadora, nós estávamos em um evento lá em União do Oeste, tinha mais de 1.000 pessoas no evento. Ele falou, sobe lá no palco agora, pega o microfone e diz que você é pré-candidata a vereadora. Eu era uma criança, tinha 16 anos de idade. Eu falei, pai, eu não vou fazer isso, tenho vergonha. Ele falou, eu não estou pedindo se você quer fazer isso. Eu estou mandando você ir lá e fazer isso. Então, aí eu tinha muito medo dele, entendeu? Eu acabava indo lá, empurrada, igual eu falei, eu aprendi a nadar, me jogando no rio, e a minha única opção era ou nadar ou morrer afogada. Então, não é legal, eu acho que eu não criaria o meu filho desse jeito. Mas hoje, tendo passado por isso, eu vejo que me preparou para um monte de coisa. Valeu a pena então, né? Não, valeu. Vendo hoje, valeu. Se me perguntasse quando eu tinha 16 anos, eu ia falar, não façam isso com seus filhos. Jaira, você assumiu a Secretaria Nacional da Juventude aos 24 anos de idade.
Quais foram, assim, aqueles grandes desafios? O tamanho do Brasil e a diversidade do Brasil. Porque ideias de políticas, projetos, a gente conhece em milhares. Todos os dias alguém apresenta uma ideia fantástica, projetos fantásticos que estão fazendo na sua cidade ou no seu estado. O desafio disso é você implementar algo a nível nacional, algo que sirva para 48 milhões de jovens que nós temos no Brasil hoje, que vivem em espaços mais diversos possíveis, ou seja, hoje nós temos jovens que estão em comunidades ribeirinhas, você precisa de 10 dias de barco para chegar até lá, e você tem um jovem em favelas, e você tem jovem na cidade, você tem jovem no campo, jovem rural. Então, lidar com essa diversidade que o Brasil tem, na extensão que o Brasil tem, com certeza foi o maior desafio. No momento em que estamos vivendo esse, digamos assim, até que um caos no nosso país devido a essa pandemia, né, que afetou todos os setores do nosso Brasil, infelizmente. O que a Secretaria Nacional da Juventude, nesse momento, tem pensado e tem feito assim, de ações em favor dessa juventude? Quando essa pandemia começou, a gente iniciou muito preocupado enfim, com a saúde dos jovens, né? Como em preservar essas vidas. A gente foi repensando isso ao passar de que os dados eram trazidos, né? Nós vimos que a taxa de mortalidade do jovem era muito menor, era 0,001, comparado aos não jovens. Então, enfim, nós não corríamos tanto risco de vida. O maior problema da juventude em relação a essa crise pandêmica que começou em março vai ser o pós-pandemia. Infelizmente, os grupos de risco, né, tanto pessoas que têm doenças crônicas como idosos, são as pessoas que mais sofrem pelo Covid-19, e a juventude vai ter um desafio muito grande pós-pandemia, que é a falta de emprego. Nós já tínhamos esse desafio antes, né? O Brasil tem 48 milhões de jovens e 26% deles nem trabalham e nem estudam, então não estão fazendo nada da sua vida. Então, se esse desafio já era desse tamanho antes, nós imaginamos que esse período pós-pandemia ele vai estar ainda mais catastrófico para a juventude, que a gente vai ter aí um cenário de retomada de emprego muito grande a se fazer. E aí, essas medidas, elas não são apenas a nível Secretaria Nacional de Juventude, mas governo como um todo, para essa retomada de crescimento. Nós estamos trabalhando essa retomada da qualificação dos jovens, muito voltado para a tecnologia, porque há uma lacuna no mercado que demanda muita mão de obra para a área de TI, não é preenchida por falta de mão de obra qualificada. Nós, infelizmente, há muito tempo estamos formando jovens para áreas que não há demanda, ou seja, várias pessoas com diploma de graduação na mão, que não estão conseguindo um emprego, elas estudaram para áreas que não há demanda. Então, o nosso foco está sendo qualificar para aquilo que há uma demanda no mercado. Nós já começamos esse projeto no ano passado, em 2019, né? Levamos aí um projeto desses para cada estado, como piloto, e nesse ano a gente está quase triplicando aí essa meta. Assim, o governo como um todo, aí não a nível secretaria, ele tem o planejamento pró-Brasil, que pretende retomar, além das obras públicas que estão paradas hoje. O governo herdou cerca de 36 mil obras não concluídas, né, inacabadas. Retomar algumas dessas obras, as mais importantes a serem concluídas, para, de certa forma, estimular tanto a construção civil como o mercado como um todo. E nós entramos muito trazendo essa necessidade que o jovem vai precisar nessa retomada também, seja ingressando no mercado ou tendo esse mercado realmente mais aquecido. Certo. Eu tenho aqui uma pergunta da Elaine. Ela diz o seguinte: como jovem, você tem projeto para o jovem do campo? Sim, a gente tem, junto com o Ministério da Agricultura, né, o MAPA,
tem recursos, inclusive investidos, que são repassados a instituições como Emater, Epagre, enfim, são recursos passados do governo federal para essa qualificação e essa sucessão familiar dos jovens no campo. Cada estado tem um investimento direcionado de maneira diferente, porque cada estado também trabalha a agricultura de maneira diferente. Santa Catarina, nós temos uma agricultura mais dedicada ao frango, ao suíno e ao laticínio, né? Quando você vai para o Mato Grosso do Sul, é mais focado em grãos. Então, essa questão da agricultura, ela é muito trabalhada de maneira estadual e regional, né? Mas sim focada em qualificação e um outro ponto que é acesso à internet. O jovem não vai ficar com a sua família no campo se ele não estiver conectado com o mundo. Ele vai se sentir, de certa maneira, excluído e ele não vai aceitar essa condição de vida. Hoje, ter acesso à internet é basicamente como ter qualidade de vida, principalmente para o jovem que tem essa demanda por estar conectado ainda mais acentuada. Com certeza é fundamental, né, Jaina? Porque você já imaginou a crise que nós estamos vivendo hoje, por conta da pandemia, da Covid-19, e se não fosse a internet, o mundo praticamente estaria totalmente parado e todo mundo sem comunicação, praticamente sem comunicação. Então, eu acho assim, que apesar dos estudos à distância, essa tecnologia, com certeza, é um avanço muito grande, né, para o mundo inteiro e uma facilidade que possa até ajudar mais, de forma mais direta. Mas, enfim, nós temos mais uma pergunta da Mariane Cristina Tilma. Ela pergunta, Jaiana é uma jovem que sempre enfrentou seus desafios. Queria perguntar como podemos fazer mais jovens e mulheres para participar da política. Informando melhor. A gente fez um trabalho em relação ao jovem, né? Essa participação do jovem na política, a gente começou no ano passado, levando informação. Tem muito jovem que tem interesse em participar da política, mas ele vai ficando fora das reuniões partidárias, ele vai perdendo os prazos, ele vai, enfim, por falta de informação, ele vai ficando excluído desse processo. Por mais que ele tenha a vontade de participar, se ele não estiver bem informado, se ele não souber exatamente como funciona para você disputar um cargo político, ele vai ficar fora do processo mesmo tendo a vontade. Então, a gente fez esse processo de informar sobre as datas, né? Você tem até a data tal para estar filiado a um partido, até a determinada data para você ter um domicílio eleitoral no município pelo qual você vai disputar uma eleição. Você tem até a data tal para participar das convenções partidárias do seu partido, né? E assim por diante. A gente fez muito esse trabalho de informar. Eu acho que informar tanto as mulheres como os jovens, como as pessoas no geral, vai fazer com que aqueles que já tenham essa vontade de participar da política, eles estejam por dentro do processo. Senão, não basta a vontade, mas é preciso ter informação de como participa desse processo. Bom, boa noite aqui para a Selma Xavier, que está conosco, obrigada. O Isael, também, que está entrando agora aqui na nossa live. A Gisele Marques, ela diz o seguinte, boa noite. Educação política na escola não significa ideologia partidária. Se tivéssemos, de fato, uma educação que integrasse assuntos sociais, com certeza teríamos mais mulheres em cargos de decisão. Sobre o PAD ser bom para alunos no interior, 58% desses mesmos estudantes não acessam a internet, a maioria porque o sinal não chega. Aprender a forma como seu bairro, cidade, país funciona não inviabiliza a aprendizagem das disciplinas. Chamamos isso de ensino multidisciplinar. Célia Fernandes também está entrando, está dando boa noite. A Elaine Otto, conhecimento sobre legislação é importante, concordo. Carlos Amorim também está entrando agora. Boa noite a todos. Obrigado a vocês que estão acompanhando a nossa live. Continuando aqui com o nosso bate-papo com a jovem Jaiana.
Jaiana, que é ela a secretária nacional da Juventude. Jaiana, o que que mudou na sua vida, vereadora e agora como secretária nacional da Juventude em Brasília? Olha, quando eu vim para cá mudou, além da a minha localidade, né? Eu não conheci, nem conhecia direito Brasília, peguei, fiz uma mala e vim morar para cá, mas a minha vida ela se tornou muito mais pública, muito mais corrida, e assim, e tumultuada num todo. Por isso, hoje, quando eu falo sobre a participação das pessoas na política, eu não deixo de falar como é estar nessa atividade política, e assim, como é estar de uma maneira negativa também, porque você está exposto o tempo todo para receber as críticas, ter a sua vida exposta, já não existe uma vida privada. Eu acho que isso é uma escolha que se faz, né? Por isso, em nenhum momento eu me vitimizo por isso, porque foi uma escolha minha, mas isso com certeza mudou muito. Eu aprendi muito quando eu vim para cá, aprendi sobre o executivo federal, que é muito diferente do executivo estadual, municipal, enfim. É muito mais complexo os sistemas do governo federal, como você faz repasse, como você implementa uma política nacional. Então, tudo isso foi uma outra faculdade, de uma maneira muito mais intensa, e é como se eu tivesse feito uma faculdade um ano, porque eu aprendi muita coisa e aprendi fazendo, né? Aprendi enquanto eu estava, como a gente costuma falar, assovia enquanto chupa cana, porque eu estava fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu não deixei de trabalhar, implementar política, melhorar o alcance de uma política, porque eu estava ali trabalhando. Então, mudou principalmente a questão do conhecimento, a privacidade da nossa vida, né? A quantidade de vezes em que nós estamos expostos, em que a gente se acostuma a apanhar, né? Publicamente também. Mas eu aprendi muito sobre o nosso país, com certeza. Conheci regiões que eu ainda não conhecia tão bem, tão de perto. Então, conhecendo realidades ribeirinhas, no meio da Amazônia, essas comunidades no Pará, comunidades no sertão nordestino, né? Muitas realidades a mais, porque eu nunca gostei, nunca achei legal, estando aí na ponta, estando no município, ver que as pessoas que trabalhavam em Brasília faziam política dentro do gabinete. Enquanto a gente estava lá na ponta o dia inteiro, apanhando, tentando contato com Brasília, tentando conseguir algo de Brasília, e era muito difícil. Então, quando eu vim para cá, eu falei, eu vou andar esse Brasil inteiro, vou conversar com as prefeituras, com os jovens lá na ponta, porque eu sei que eles querem ter esse contato com o governo federal para poder expor a sua realidade, para eu conhecer a realidade deles, saber o que eles precisam, né? Não adianta eu dar o remédio errado quando eles estão precisando, né? Eu dar o remédio A quando eles estão precisando do B. Então, ouvir e conhecer esse país, esse Brasil tão grande e diverso, com certeza foi algo que mudou muito na minha vida, além da exposição. E assim, tem todos esses lados, né? Tanto o bom como o ruim vem sempre juntos. Com toda essa nova experiência que você está ganhando, né, nesse novo cargo que você exerce, com tudo isso que você está vivendo, você se sente preparada para novos desafios dentro do processo eleitoral? Me sinto. Pensa nisso futuramente? Eu penso, mas assim, não estou pensando nisso agora. Futuramente, talvez eu pensarei sobre isso. Ai, um gatinho aqui. Deixa ele participar da live com a gente. Ele quer participar, faz hora que ele está ali olhando, eu digo, deixa eu entrar, mãe. Jaira, qual seria o seu conselho e dica nesse momento de ano de eleição, que uma hora vai ser adiada, não vai, muitos ainda vivem aquela dúvida, principalmente as mulheres, né, que fica pensando duas vezes antes de tomar uma posição, uma decisão para participar da política. Qual seria seu conselho
para essas pré-candidatas que vão concorrer às eleições esse ano? Que elas não deixem de estar anunciando e conversando com as pessoas, que elas não percam a proximidade com a população, com as pessoas, mesmo que com distanciamento social, que elas não deixem de falar que elas são pré-candidatas, que elas estão como pré-candidatas, porque esse período eleitoral não pode pegar elas de surpresa e vai chegar lá em setembro, elas vão começar a pensar nisso. Então, elas têm que começar a pensar nisso agora e falar, conversar com as pessoas. Elas não podem perder o contato com a população, mesmo que de maneira, ou pela internet, ou pelo telefone, né? Não podem perder esse contato com a população. Então, a minha dica é essa, assim, não deixe de conversar com as pessoas. Jaiana, nós estamos chegando aqui já ao final, já falta apenas 4 minutos, já estamos a 1 hora nesse bate-papo aqui legal, né? O tempo passa tão rápido, a gente nem percebe. Vou ver quem está mais aqui na nossa live, que a gente ainda não deu boa noite. A professora Elisete Lanzoni, ela diz educação política, exercício da cidadania, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez você ter participado dessa live conosco, dizer que é um prazer receber uma jovem como você, com toda essa bagagem, essa experiência, para estar aqui compartilhando com o resto do pessoal que está nos assistindo, as pessoas que possivelmente vão ver a nossa live. Mas antes de finalizar, eu queria aqui um ping-pong rapidinho com você, para que as pessoas conheçam mais desse lado pessoal da Jai. E eu gostaria de iniciar perguntando para você o lazer. Que tipo de lazer? Estar com os amigos. O que seria para você, então, uma música? Tipo de música? Não vou direto não, mas o estilo de música. Aí depende da ocasião. Um livro. Tá aqui em cima de mim, Antifrágil, do Nicolas Taleb. O que seria, então, um prato? Churrasco. Filmes? Drama. Uma frase? Sempre vai haver alguém que duvide de você. Lugar de mulher? Só tenha certeza que essa pessoa não vai ser você mesmo. Lugar de mulher? Onde ela quiser e conseguir estar. Um lugar para você estar? Em casa. Qual seria a sua mensagem final a todos os catarinenses, em especial os catarinenses, né? Que estão hoje tendo esse prazer de estar te assistindo aqui conosco. Olha, eu quero te agradecer esse espaço, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E aos catarinenses e a todos os brasileiros e seres humanos que atravessam essa pandemia nesse momento, eu rezo para que a gente passe o quanto antes por isso, que a gente tenha o menor número de vítimas possíveis e que a gente volte melhor dessa situação. Enfim, que a gente retome os rumos das nossas vidas, do nosso país, da nossa cidade, que o processo eleitoral nesse ano seja muito bem qualificado, que nós tenhamos aí uma participação muito ativa, tanto dos candidatos como dos eleitores. Os eleitores também precisam participar ativamente desse processo para fazerem uma boa escolha. Eu quero me colocar à disposição aqui como secretária nacional da Juventude, para que a gente acolha as ideias, as sugestões que forem boas, que a gente trabalhe aquelas que precisam ser melhoradas, mas que, acima de tudo, a gente torça para que o Brasil, para que o nosso estado, as nossas cidades, para que o brasileiro também dê certo. Olha, eu te agradeço grandemente em nome do Fórum Suprapartidário de Mulheres, tá? No nome também do nosso site Tabuleiro do Voto. Espero que tenhamos mais oportunidade de trazer você para discutirmos aqui novos assuntos, né, no que diz respeito. E só um minutinho aqui, enquanto eu chamo o pessoal, que amanhã às 3 horas da tarde nós vamos ter uma live super importante e interessante, principalmente para as mulheres que vão estar participando da política esse ano de 2020. Eu vou estar conversando com o cientista político, consultor político Carlos Mananelli, ele que é autor de 28 livros sobre eleições, também professor de universidades,
tem quase 400 campanhas eleitorais no currículo, tanto nacional como internacional, e foi um prazer conseguir trazê-lo para uma conversa conosco através dessa live às 3 horas da tarde, neste sábado amanhã, e onde ele vai estar falando da sua experiência em campanhas políticas como mulheres e também tirando várias dúvidas de quem estiver participando na live conosco. Então, eu acho de suma importância, principalmente para quem já está aí como pré-candidato e que vai concorrer às eleições de 2020. Eu quero pedir, inclusive, desculpa a todos, porque hoje foi um dia muito terrível, esse final de tarde. Eu estava me preparando para entrar na live quando recebi a triste notícia de um amigo que, infelizmente, partiu, mais uma vítima da Covid-19. É um amigo de infância, foi deputado no Maranhão, foi vereador, começou como vereador, foi deputado, foi prefeito. Eu trabalhei 8 anos consecutivos nas campanhas eleitorais e na sua emissora de televisão. E, acima de tudo, era um grande amigo. Era um amigo irmão. E, lamentável, eu quero, nesse momento, mandar um abraço para todos os meus conterrâneos. Sei da tristeza que todos estão passando pelos telefonemas que recebi. Meus sentimentos à família. Que Deus possa confortar todos nesse momento de dor ímpar. Gente, muito boa noite. Obrigado a todos que acompanharam. Amanhã encontro novamente às 3 da tarde aqui na live Tabuleiro do Voto. Jaiana, sucesso para você, querida. Que Deus te abençoe, novas conquistas. Você é uma estrela e nasceu para brilhar, com certeza. Exemplo para todos nós. Muito obrigada, amém.